Hello. Boa noite a todos. Se tiverem as suas Bíblias, eu peço que abrem as suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1. E antes de começar, queria pedir um favor. A Laura não está se sentindo muito bem. Se ela desmaiar durante o culto, anotem o horário para que eu possa marcar o horário que ela morreu para o médico legista. Mas em 1 Pedro capítulo 1, versos 13 até o versículo 20, lemos essas palavras de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos perante a Sua palavra, estamos perante o Seu Senhor, perante Ti. O Senhor nos vê, o Senhor nos prova, o Senhor nos julga, Senhor. E qualquer tentativa que nós temos para sermos santos, que não começa e termina e descansa inteiramente em Jesus Cristo, é superstição, é legalismo, é conversão falsa. Senhor Deus, nos ajuda a entender a Sua santidade. Nos ajuda a ver a nossa depravação. Nos ajuda a correr a Cristo. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Meu foco hoje à noite é lidar com essa passagem em 1 Pedro capítulo 1. Eu gostaria de convencer os irmãos, primeiramente, que Deus é santo. E queremos entender o que isso significa. Segundo, quero convencer os irmãos que Deus, sendo santo, nos deixa inteiramente sem esperança. E terceiro, a única maneira de você e eu sermos santos, como Deus ordena, sede santos, é de recorrer à redenção na preciosa sangue de Jesus Cristo. Isso é o foco dessa passagem. Sede santo, porque eu sou santo, e vocês não foram redimidos por coisas perecíveis, mas em versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo. E não vai dar tempo para nós, hoje à noite, olhar essas três coisas. Então eu queria deixar bem claro, o primeiro ponto, Deus é santo. O assunto de hoje à noite é a santidade de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele fala, sejam santos, porque eu sou santo. A Bíblia fala muito sobre a santidade de Deus. Escuta o que foi escrito. Grande é o Senhor,
digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Quem consegue perscrutar os mistérios de Deus? Quem pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Moisés pergunta, pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Tu, porém, falando sobre Deus, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel, santo e temível é o seu nome. A santidade de Deus é o nome pelo qual ele é conhecido. O Senhor é santo em todos os seus caminhos. O Senhor é santo em tudo o que faz. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Proclama que o Senhor é santo, nele não há injustiça. Mal entendendo a santidade de Deus, é mal entender você mesmo, é mal entender a obra de Cristo. É importante, é vital entender a santidade de Deus. Há apenas um atributo, em Apocalipse capítulo 4, há apenas um atributo de Deus, que é repetido dia e noite, desde a eternidade passada até a eternidade futura, hoje mesmo, enquanto nós cantamos lá no céu, está sendo cantado outro hino. Olha em Apocalipse capítulo 4, versículos 8 a 11, o apóstolo João, no corpo dele na ilha de Patmos. Coração dele, o espírito dele arrebatado ao céu. E quando ele chega lá, ele vê um trono. E alguém sentado sobre o trono. Versículo 8. Anjos e seres, cada um deles tinha 6 asas. Versículo 8. E era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem, sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória e honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade eles existem e foram criados. Eles não estão falando amor, amor, amor. Deus é amor. Mas eles não estão cantando isso lá no céu hoje à noite. Eles podem estar cantando ira, justiça, verdade. Deus é todas essas coisas. Mas eles estão cantando santo, santo, santo. Porque a santidade de Deus é leve e é elevado a um grau superlativo. Falando da santidade de Deus, queria começar com uma definição. O que é a santidade de Deus? Um teólogo de Princeton, A. Hodge, ele diz: a santidade de Deus não deve ser concebido como um atributo entre os outros. Ao contrário, é um termo geral representando o conceito da perfeição consumada de Deus e o todo da sua glória. Ou seja, podemos falar que alguém aqui é amável, mas eles não são perfeitamente amáveis, certo?
E se isso é a única qualidade positiva que essa pessoa tem, então eles não são inteiramente amáveis e não têm outras virtudes. A. Hodge está dizendo que quando falamos dos atributos de Deus, a justiça, o amor, onisciência, onipotência, todas essas coisas existem. Mas eles existem em um grau tão perfeito. E se você pegar todos esses graus mais perfeitos, soma todos eles, isso é santidade. Isso é santidade. A santidade de Deus não deve ser concebido como um atributo entre os outros. Ao contrário, é um termo geral representando o conceito da perfeição consumada de Deus e o todo da sua glória é a infinita perfeição moral dele, coroando sua infinita inteligência e poder. É a coroa da Trindade. Santidade é o diadema dessa coroa. Thomas Watson, um grande puritano, ele disse: santidade é o maior diadema na coroa de Deus, é o nome por qual ele é conhecido. Chamar Deus algo além do que santo é simplesmente representar Deus erroneamente. Santidade não é o atributo distinto, mas é a soma de toda a perfeição moral de Deus. Isso é R.L. Dabney. Eles reconhecem o que o profeta Isaías disse em Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para todo sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo. Tudo que tem a ver com Deus é santo. Seu Filho Jesus Cristo é o Santo de Israel. Seu Espírito é o Espírito Santo. As suas palavras são as sagradas Escrituras, as Escrituras santas. A sua lei é santa, justa e boa. Salmo 12 fala: as palavras do Senhor são puras, são santas. São como prata purificada num forno 7 vezes refinado. O seu templo é o templo santo do Senhor. O templo santo do Senhor está situado no Monte Santo de Deus. A sua terra é a terra santa. Tudo que tem a ver com Deus é santo. A melhor definição de santidade é de Arthur Pink. Ele escreve: Deus é independentemente, infinitamente, imutavelmente santo. Ele é a soma de toda a pureza moral. Santidade é a excelência da natureza divina. Ele é 10.000 vezes, 10.000 vezes, 10.000 vezes e 10.000 vezes perfeito em cada atributo. Isso é a santidade de Deus. Tem um significado primário da palavra santidade e tem um significado secundário. É a nossa intenção falar desses dois significados hoje à noite e precisamos entender os dois para entender a santidade de Deus. Primeiro, considera: Deus é santo, Ele é alto e exaltado, acima de toda a sua criação. Primeira definição de santo é que Deus é alto e exaltado acima de toda a sua criação. Não um pouquinho, não é que nós fomos criados um pouco abaixo de Deus. Deus é alto e exaltado, vastamente superior por causa da excelência da sua perfeição. Significa que Ele é elevado, que Ele é distinto, que Ele é diferente. Ele não está no nosso nível e nós não estamos no nível dele. Em Êxodo 15, versículo 11, Moisés canta um grande hino. Ele fala: quem entre os deuses
é semelhante a ti, Senhor? A resposta é: ninguém. Mas por que Deus é único? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Ele não é um pouco santidade, ele é majestoso, elevado, altíssimo em santidade. Esse é o nosso Deus. 1 Samuel 2, versículo 2, a oração de Ana. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Deus é santo, não tem alguém a comparar, não existe Deus a comparar com a santidade do Deus 3 vezes santo. Salmo 22, tu, porém, versículo 3, Salmo 22, 3, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. No hebraico, esse finalzinho é muito bonito porque eles escrevem: o Senhor habita nos louvores de Israel. Não é que o Senhor passeia, Ele habita. Onde tem pessoas louvando a Deus, estão louvando Ele porque Ele é santo. Agora, olha comigo, por favor, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. É um capítulo famoso porque fala justamente da santidade de Deus. Lembra que estamos definindo a santidade como Deus exaltado e alto por causa da sua perfeição moral. Isaías 6, versículos 1 a 5, consideram essas palavras. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isso não te lembra Apocalipse capítulo 4, que nós lemos no começo? Quase a mesma coisa. Trono, serafins, asas. Continuemos. Versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nota interessantemente em versículo 1, diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Por que isso é importante? Não é a não ser que o seu nome é Senhora Uzias, rainha do rei. Seu marido faleceu, lamento informar. Mas olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Deus alto e exaltado, Deus entronizado, Deus em controle de todas as coisas. A expressão da sua soberania, a expressão do seu onipotência, a expressão de tudo que é Deus. Ele está lá sentado em cima desse trono, controlando tudo no universo. Versículo 1 fala: e a aba de sua veste enchia o templo. Ou como diz aquela senhora de tradução a ACF, a cauda do seu manto enchia o templo. O que isso significa? Para nós, nada. Mas naqueles tempos, a capa, o manto que o rei usava, quanto maior o reino, maior o manto. Meu povo foi vencido por um rei, o meu rei dava o manto e o rei vencedor costurava aquele manto
no manto dele. Quanto maior e mais forte o rei, maior e mais longo o manto. E nós vimos a coroação do King Charles. A igreja estava cheia de seus familiares, dos seus herdeiros, dos seus sucessores. Tinha reis e príncipes, presidentes e potestades, ditadores lá para apreciar esse momento. Sabe quem está na coroação de Deus? Ninguém. Não existe alguém para dar a sua capa, não existe sucessor, não existe outro presidente ou potestade que consegue entrar na igreja e falar: olha, eu tenho direito ao seu trono. Porque em versículo 1 ele falava: olha, a cauda do seu manto enchia o templo. Não tem sucessores, não tem poderes e potestades, já foram vencidos. Ele senta entronizado e ele não é contestado. Mas olha em versículo 2, acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins, criado especialmente para atender a presença de Deus e para atender o povo de Deus. Fazer o mandamento de Deus para o seu povo. Eles nunca conheceram pecado. Eles nunca pecaram, nem rebelaram, nem caíram, nem sujaram os seus pés com o nosso mundo pecaminoso. Nem eles conseguem olhar o glorioso, o santo entronizado. Eles que não conhecem pecado precisam esconder o rosto. Eles não são dignos de estar na presença desse Deus Santo. E proclamavam uns aos outros, em versículos 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Tem um mecanismo antifonal acontecendo aqui. Nota que eles proclamavam uns aos outros. Eu não sei como que funciona aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando estamos jogando futebol americano, temos uma tradição no estádio de um lado gritar o nome da faculdade e o outro lado responder com o slogan da faculdade. Então, um fala, o outro ecoa. E a tradição é, você sempre está querendo gritar mais alto do que o outro. Entende? Então, no Texas, eles gritam Texas, de um lado. E o outro lado responde fight, ou vai, né? Texas, vai. Texas, vai. E vai aumentando e aumentando em volume até que todo mundo está gritando Texas, fight. E é isso que está acontecendo agora, aqui. Santo, santo, santo é o Senhor. E o outro lado responde, e a terra inteira está cheia da sua glória. Desse lado, santo, santo, santo é o Senhor. Desse lado, a terra inteira está cheia da sua glória. E qual o resultado disso? Olha em versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Qual o resultado para o profeta Isaías? Versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Ai de mim foi usado 6 vezes em Isaías capítulo 5. 6 vezes o profeta Isaías escreveu, ai de Israel por causa do seu materialismo ganancioso. Ai de você, Israel, porque vocês procuram o seu próprio prazer na bebida. Ai de você, Israel, pela sua perversão moral. Ai de você, Israel, pela sua liderança corrupta.
6 vezes, ele escreve as palavras, ai de você, Israel. E aqui, o profeta Isaías fala, ai de mim. O que significa quando eles usam essa palavra ai de mim ou ai de Israel no hebraico? Se você vai lá, recentemente, no estado de Texas, tinha uma mulher louca, as vozes na sua cabeça mandaram ela afogar os 4 filhos dela, de 6 anos para baixo. E ela fez. E ela vestiu essas crianças em roupas e colocaram nas suas camas respectivas. E quando o marido chegou, ele achou as crianças vestidas com suas roupas, limpos, já nas suas camas, parecendo que iam dormir, e sem vida. Ok? Agora, no estado de Texas, nós ainda temos a pena da morte. E essa mulher foi levada para ser decidido qual seria o fim dela: prisão perpétua ou pena da morte. Se fosse nesses tempos hebraicos, todo mundo iria saber o fim dela quando o juiz falasse, ai de você. A pena da morte está sobre a sua cabeça. O profeta Isaías está falando, ai de você, Israel. A pena da morte está sobre a sua cabeça. Deus tem armado as suas flechas, Ele tem desembainhado a sua espada, a máquina da guerra celestial está em movimento e ninguém pode parar. Ai de vocês, Israel. E quando ele vê Deus santo, o profeta Isaías fala, ai de mim. Estou caindo em pedaços. Ai de mim. Estou perdido. É isso que significa. Maldito sou eu, e com justiça. Maldito sou eu, porque a punição de Deus está vindo sobre mim, a ira de Deus será derramado sobre mim, e eu não tenho saída. A ira de Deus não pode ser desviado, não pode ser transferido, não pode ser evitado. Ai de mim. Isso é o resultado de ver a santidade de Deus mostrado, evidenciado. E ele fala, ai de mim, estou perdido. Olha, por favor, em versículo 5. Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías 6, versículo 5, por que ele é condenado? Porque ele fala, olha, eu tenho boca suja. Profeta de Deus, que carregava na sua boca as palavras de Deus, vendo a tremenda santidade de Deus, e ele fala, eu não sou digno? A minha boca pode falar uma coisa, mas uma coisa sei, o meu coração é depravado. Eu não sou digno perante essa santidade. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Também diante do trono, olha como mostra Isaías 6. Apocalipse 4, versículo 6. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Você lembra o nosso primeiro ponto? A santidade de Deus quer dizer que Ele é alto e exaltado acima de todas as coisas. E nós vemos aqui que nós, no nosso estado glorificado lá no céu, nem assim podemos nos achegar ao trono de Deus. O que nos separa? Olha aí versículo 6.
também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro. Vocês podem chegar abraçadas a Cuba hoje à noite, o que te impede? É só o mar. É fácil para qualquer um. É a mesma coisa aqui. Pessoas glorificadas, com o pecado removidos. Mesmo assim, Deus é tão maior e mais exaltado e mais alto que nenhuma criação, mesmo sem pecado, redimido pelo sangue de Cristo, pode aproximar ao Santo dos Santos. Hoje, a igreja vê Deus em um estado muito menor. Deus é nosso amigo, Ele é bacaninha, Deus é amor. Mas quando a igreja, em cada momento que a igreja tem marcado a sua geração, quando a igreja tem permanecido firme perante a perseguição, é porque eles estavam firmados nessa convicção: Deus é santo. Eu tenho mais medo dele do que qualquer coisa que vocês podem fazer com meu corpo. Isso é a realidade da santidade de Deus. Deus é santo. Ele é acima, Ele é alto, Ele é exaltado. Há um grande abismo que separa Deus santo do homem pecador. Isso muda tudo na sua vida, isso muda a maneira que você vive a sua vida. Você deixa de considerar santidade, de não ir ao shopping. Gente, legalismo é o que eu posso falar melhor. Mas nada faz alguém santo como Deus é santo. 2. Considera o segundo significado da santidade de Deus é que Deus é inteiramente separado de tudo que é moralmente imperfeito. Deus é inteiramente separado daquilo que é moralmente imperfeito. Ou seja, positivamente você pode falar: Deus se aproxima de tudo que é parecido com Ele, santo. E Deus rejeita tudo que não é parecido com Ele, tudo que não é santo. Todos os pensamentos de Deus são puros e perfeitos, as suas emoções são puros e perfeitos, os seus caminhos são puros e perfeitos, a sua vontade pura e perfeita. Tudo sobre Deus é puro e perfeita e não é manchado por qualquer imperfeição. Levítico 11, versículo 44, ele fala: Eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Salmo capítulo 5, 4 a 7. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destruiu os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Se você não é conformado, não em ação, mas em natureza, com Deus, Deus não aceita. Olha, você nem chega na presença de Deus, contigo o mal não pode habitar. Se você não for tão santo quanto o próprio Deus, já era. Salmos 7, versículo 11 a 13, Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Tem mais para a história do que simplesmente Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vocês lembram nos anos 90, quando o evangelismo era isso? Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso. É muito mais
complexo do que isso. Deus é santo e todo dia Ele manifesta o seu furor. E se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quer rebelar contra Deus? Faça. Mas saiba que Ele vai te destruir. Salmo 11, 4 a 7. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante. É o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Deus não negocia com o pecado. Deus, Ele não coloca panos quentes sobre a desobediência. Deus sabe demais para fazer isso. Ele vê, seus olhos provam. Ele é 3 vezes santo. Como é que você vai falar, Deus, não veja o meu pecado? Em 1 João 1,5, vemos que Deus é luz, nele não há treva alguma. Não tem imperfeição moral nele. Como perfeitos nós precisamos ser para agradar Ele? Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Perfeição moral. Deus é santo. Então, entenda que Deus rejeita o que não conforma com o seu caráter e Deus aceita o que conforma com o seu santo caráter. E se você olhar em 1 Pedro, isso nos deixa sem esperança, não é? Olha em versículo 15, 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus não está falando, olha, faça coisas santas. Ele está mandando, seja santo. Se fosse questão de fazer coisas santas, qualquer legalista entraria no reino de Deus. Mas Deus está mandando outra coisa. Ele está falando, seja, na sua natureza, no seu centro, antes que você faz, você tem que ser santo. Não no que você considera santo, ou eu considero santo, não santo e perfeito conforme a sua opinião ou a cultura. Mas você precisa ser tão santo quanto é aquele que te chamou. Você precisa ser tão perfeito, tão excessivamente elevado em toda perfeição, se você vai se chamar filho dele. Isso nos deixa sem esperança, mas ele não termina aí. Olha em versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua vã maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E já estamos entrando no assunto da próxima pregação, sobre 1 Pedro. Mas nota, a única maneira que alguém pode ser transformado de dentro para fora, de natureza para as mãos, é de estar em Jesus Cristo. Se você tenta fazer coisas santas, nunca será santo. Você precisa ser. E para ser santo, você precisa estar em Jesus Cristo. Paulo, ele fala da mesma coisa em 2 Coríntios 5:21. Ele fala, olha, Deus tornou pecado por nós
aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça ou santidade de Deus. Isso é que Cristo tem o poder de fazer, que você e eu não temos o poder de fazer. De transformar a natureza, de fazer um pecador agradar ao Pai dele. Paulo diz, olha, a maneira que Deus tem de fazer homens condenados, não santos, certos e justos e santos perante Deus, é através da maneira que Deus criou para fazer isso. Qualquer outra tentativa será fracassada. Isaías, o profeta que nós gastamos tempinho em capítulo 6, capítulo 1, versículo 18, ele falando de Jesus Cristo, ele fala, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isso é o que somente Deus consegue fazer. E a melhor coisa, um dos meus versículos favoritos é 1 Coríntios capítulo 1, 30 e 31. Ouve o que diz. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, ele se tornou justiça de Deus para nós, ele se tornou santidade de Deus para nós e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, gloria-se no Senhor. Eu agradeço a sua atenção, vamos ter uma palavra de oração, oremos. Senhor Deus e Pai, é perante a sua santidade que nós nos vemos pecadores. E, Senhor Deus, não é do nosso desejo que qualquer um aqui considera a sua santidade ou a sua própria incapacidade a parte de Cristo. Aplica a sua palavra, Senhor. Conforta, consola, converte, através da semente da sua palavra, ensinada hoje à noite. Em nome de Cristo que oramos. Amém.